Eu vou com as 2 derrotas do Bahia, né? 3, se você considerar a Copa do Brasil, que levaram à demissão de Guto Ferreira. Eu e Cássio, Cauê não estava, né, no programa, mas eu e Cássio a gente participou do programa com Lula Bonfim, tá? E a gente, o próprio Lula, eu, Cássio, ninguém achou que Guto já estaria em xeque. Eu até falei que se ele perde do Brusque, poderia ficar no termômetro elevado contra o Grêmio. Cássio até confundiu por um jogo, não, mas por 2 concordou que poderia ser. Na partida contra o Grêmio, né? Ninguém colocou o cargo de Guto em xeque naquela noite e 40 minutos depois que o programa terminou, Guto tinha sido demitido. Então, Cássio, foi surpreendente, né? Vamos começar pela demissão de Guto no Bahia. Foi surpreendente. Foi justo. Cássio. Estou pensando na resposta. Estou ouvindo, estou só pensando na resposta, porque a gente considerou a possibilidade da demissão 2 rodadas depois, porque a gente até fez as contas. Que ele não volta. O jogo é Brusque Bahia na terça-feira, o Bahia volta do G4 nessa partida. Independentemente do resultado, o Bahia voltará ainda voltará dentro do G4. Então a gente falou que era meio aquela. Enquanto ele estiver no G4, ele meio que não sairia, ou seja, bastaria uma saída. Que foi um pouco que teve com o Dalpozo, só que com um lastro muito diferente. Mas na hora que saiu, não perdeu qualquer argumento. De alguém que não tem argumento. Guto tem argumento. Guto é um cara que já subiu com o Bahia. Guto é um treinador que tem lastro dentro do Bahia, que já ganhou a Copa do Nordeste com o Bahia. Então é um cenário diferente. É isso que a gente baseou aquela opinião para um caso de saída 2 jogos depois, não perdendo do Brusque. A gente até tirou, não, Guto e Brusque, mas aí que tinha perdido com o Sport brincou, mas a gente depois ganhou com o Ceará, a gente fez aquela brincadeira, mas em nenhum momento a gente estava debatendo que ele sairia nesse jogo. Para 40 minutos depois dessa conversa, desse debate que a gente teve, ele ter sido demitido pelo jogo, eu acho que o Bahia ficou naquela, inclusive, eu acho que o Bahia ele aproveitou um pouco, dá para aproveitar um pouco do que a gente debateu. Porque a gente debateu, esquece a parte do treinador, mas a gente debateu o momento onde o campeonato ficou de um jeito de disse, o Bahia olha para o Sport olha para o Bahia, qualquer outro elemento ali vai ser uma surpresa, e o Grêmio que está entre os dois, ninguém está olhando o Grêmio, o Sport não olha o Grêmio. O Sport pode até passar o Grêmio e eventualmente entrar no G4 ali, mas o Sport não está de forma racional olhando para o Grêmio para ser o G4, e o Bahia não se viu, quando o Grêmio estava em 5º lugar, ele era muito mais ameaçado pelo fato do Sport ser 4º, justamente porque em algum momento o Grêmio entraria. Então, neste cenário, o Bahia deve ter olhado a oportunidade, o Grêmio vai chegar, anunciou o Lucas Leiva, assim, o Grêmio vai se reforçando e tal, e vai acontecer o que a gente falava, é sempre importante, o guia da Série B, a gente colocou o Grêmio como um time o único que subiu, a gente não colocou nem Cruzeiro e Vasco, que estão lá entre os 2 primeiros, a gente só colocou o Grêmio. E é aquele cenário, se o Grêmio eventualmente não subir, vira uma surpresa no final, mas você não vai contar com essa surpresa. Então você vai contar que esse time subiu. Então, nesse caso, ficou muito claro ali, acho que a direção do Bahia, de que estava passando um bonde, que era o treinador perdeu 3 jogos seguidos em casa, um deles pela Copa do Brasil, um para a Chapecoense, outro para o Novo Horizontino, 3 jogos com a mesma característica, finalizando muito mais do que o adversário e tendo um poder de definição muito ruim. O Bahia finalizou 60 vezes contra Chapecoense, Atlético Paranaense e Novo Horizontino. Só 12 chutes foram na barra e só um virou gol. Então, de repente, o Bahia pode ter olhado aquilo ali, não para ficar nesse recorde 3 jogos, e olhado e disse, os caras vão mudar. Até porque a decisão do Bahia, quando ocorre, ela ocorre, talvez até tenha uma coisa ligada à outra, tá, Fred? Vai saber. A decisão do Bahia ocorre depois do Sport já empatar com o Brusque. E indo para 2 jogos com possibilidade baixa de pontuação. Mas não era nesse ponto, era só falar assim, Dalpozo não estava demitido. Mas esses clubes, eles se estudam. Então, eu acho que o próprio empate do Sport deve ter chegado só, os caras vão mudar. Dalpozo não está demitido, mas esses caras vão mudar. Cabe a gente saber se a gente vai mudar também, porque esses caras, tipo, o Sport não anunciou a saída da Dalpozo. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Sport empatou e meio que sentenciou o trabalho da Dalpozo ali. E pode, eu tô falando, isso eu pensei depois, estou dizendo o que aconteceu, estou só imaginando o cenário, os caras vão mudar, porque esse treinador vai cair, não tem como ficar, e os caras vão ter o nosso principal adversário nesse momento vai fazer alguma coisa. A gente vai fazer alguma coisa?
Se isso aconteceu, teria sido, inclusive, um bom caminho. Mas, independentemente de ter tido ou não, essa O visão, problema, caso tenha sido uma Cássio, é que visão. o problema, Cássio, é que essa visão para o Bahia colocou no mercado também a opção que seria muito boa para o esporte, que é o próprio Guto, né? Sim, mas aí o Bahia não poderia, se o Bahia quisesse mudar, o Bahia não poderia falar só, é melhor a gente ficar com o Guto para Guto não ir para o esporte. Eu não acho que o Bahia ficaria preso a isso. Eu desconsidero isso. Eu vou mais na linha de que o Bahia olhou o bonde passando. A gente fala do bonde, para quem viu os últimos programas, porque a gente disse bastante que o esporte perdeu todos os bondes. Perdeu todos os bondes. No final faltava um ainda, que estava ali, estava lá guardado na garagem. E o Bahia, de repente, viu um bonde passar. A mudança, se quiser fazer a mudança, é nesse momento, porque Guto é um treinador de regularidade, ele poderia voltar ali, estancar a sangria, mas ser essa eterna campanha entre o terceiro e o sexto, sétimo lugar. Uma campanha que talvez não seja a segurança que o Bahia achou que poderia ter nessa segunda divisão, de ser um clube mais estável na Série B. Eu teria mudado? Não, eu não teria mudado. Aí, sempre alguém fala, mas é porque tu não é Bahia. De fato, eu não sou Bahia. Mas com esse perfil de treinador, com o perfil de mercado que tinha, e até pela troca, o Anderson foi um nome ok? Foi um nome ok. Mas eu, Cássio, particularmente, não acho que o Bahia fez uma grande troca. Eu acho que na hora que ele tirou o Guto, o nome que ele escolheu foi um nome bem, eu até escolhi, foi um nome bem escolhido. Agora, Guto por Anderson, eu acho, inclusive, muito parecido. Assim, inclusive até porque também está trazendo um treinador que tem um histórico de acesso ao atual campeão da Série B, Anderson, e um treinador que também tem passagem no Bahia e que, em algum momento, vai receber críticas pelo seu histórico dentro do clube. Assim como o Guto, em algum momento, na hora que o Guto perde esses 3 jogos, as críticas não são só por esses 3 jogos. A crítica é por vários outros jogos onde o Bahia teve as mesmas características dessas 3 derrotas. Spoiler, isso irá acontecer com o Anderson, possivelmente. Não nas vitórias, naturalmente, mas se ele, caso perca alguns, vai ganhar todos os jogos, não vai. Se ele perder alguns jogos, alguém vai lembrar, pô, lá em 2018, 19, pô, era a mesma coisa. Era a mesma coisa que ele fazia na lateral, era a mesma coisa que ele fazia na zaga. Alguém vai comparar. Então, essa pressão naturalmente existirá. Então, acho que o Bahia acabou fazendo uma troca que, no fim das contas, ele dá uma oxigenada em relação à pressão sobre o treinador, porque existia, mas em relação ao trabalho, não vejo a mudança definitiva. Porque eu já acho que o Bahia tem um treinador de acesso. O Bahia não tirou um treinador que ninguém confiava, agora vai. O Bahia tinha um treinador de acesso, acha que esgotou e botou um outro treinador de acesso. Ele se manteve estável, mas fez uma troca que eu não teria feito, pelo menos não nesse momento. Mas reconheço, também não dá para ignorar, reconheço que as 2 derrotas, sobretudo da Série B, do Paranense é aceitável, mas as derrotas para Chapecoense e para o Novo Horizontino, por características tão próprias dos jogos, elas pesaram demais, né, no encerramento desse trabalho de Guto. Cássio, eu até comentei naquele telecast, né, que a gente analisou Bahia 0, Novo Horizontino 1, que as 2 derrotas, para mim, elas equilibraram o desempenho das 3 vitórias, que para mim foi fora da curva e fora até do merecimento, né? Criciúma, Sport e Operário, para mim o Bahia não jogou para 9 pontos ali. E no final das contas, nesses 5 jogos, eu acho que o Bahia jogou para 9 pontos nesses 5 jogos. E equalizou. Foi ponto demais contra Criciúma, Sport e Operário para o que jogou o time de Guto, e foi ponto de menos para o que jogou o time de Guto contra Chapecoense e Novo Horizontino. Eu acho que foi uma demissão muito causada pela ordem dos fatores. Se esses jogos estão embaralhados ali no meio, Guto não cairia com os 25 pontos que ele tem hoje. Se ele ganha do Criciúma, perde da Chape, ganha do Sport, perde do Novo Horizontino, ganha do Operário, ele não cairia. Não é a campanha, foi um recorte. Mas o recorte pesa. Nessa condição que você falou, pesou. Concordo bastante que ele continuaria. Se fosse 50, ganhou, perdeu, haveria pressão, mas isso. Não tinha, até porque 25 tá no G4, pontos, é. Mas o recorte foi muito duro. O recorte foi muito duro, porque a gente ainda coloca a virada ali para o Atlético Paranaense. E Alexandre Mota comenta aqui que essa decisão do Bahia foi também para não emendar o risco de 5 jogos, né, sem vitória, porque vai ter aí também uma sequência dura. Não é tão dura quanto a do Sport, mas Brusque e Grêmio, Brusque fora, Grêmio em casa, não é uma sequência das mais confortáveis, tá? Tem um tema muito interessante que é
a demissão de Guto do Ceará, que alguns torcedores do Ceará vieram cobrar a gente, mas eu vou guardar esse tema para Minhoca. Eu queria, de Cauê Diniz, a visão dele sobre primeiro. Tá, veja só, assim, eu acho que vai ser debatido agora, né? A Guto, não, sim, mas é só porque, como o Cauê estava tá. mais tempo aqui, Certo. eu deixo essa pergunta para Minhoca, que é na eu também quero sequência. falar sobre isso, porque eu acho muito Sim, óbvio a diferença. todos vão. Mas eu vou fazer essa pergunta já para Minhoca. Cauê, queria a tua visão primeiro sobre a saída de Guto, tá? Mais ainda do que a chegada, vamos bem de forma cronológica mesmo, do que a chegada de Anderson, que Cássio já até posicionou ali um 6 por meia dúzia. Eu queria o quanto surpreende, o quanto tira um pouco de certeza do Bahia, né? Qual a tua visão dessa demissão? Acho que o grande pecado já é porque Guto carrega uma história no Bahia de bem e de mal também, né? Então o torcedor do Bahia já sabe o que esperar de Guto e talvez já estivesse enxergando no que vinha acontecendo no cenário atual e a própria diretoria que ele não conseguiria avançar tão mais. E aí pesa demais também, queira ou não, a gente tem que contar. Caiu com ele, né? Caiu com ele. Caiu com ele, não classificou no estadual e não classificou aí na Copa vem do Nordeste. o estadual peso foi tá muito ruim pesado. Foi muito, assim, a diretoria do Bahia, vamos ser bem sinceros, pelos resultados, poderia se enxergar somente o resultado, já era para ele ter caído há muito tempo. Talvez com resultados era 1,5 milhão ali. Era 1,5 milhão ali, Cauê. O peso financeiro fez com que, talvez muito mais do que a convicção no trabalho, foi o peso financeiro. Guto ali tinha uma cláusula não muito comum de que a multa era muito alta se ele caísse durante o estadual. Isso. Então, a diretoria do Bahia teve que engolir de alguma forma e não dar uma resposta ao seu torcedor, que é o mais comum, e pregar uma narrativa de convicção de trabalho, só que nunca se teve, talvez, essa convicção de trabalho. Os resultados, de alguma forma, foram aparecendo sem desempenho, como está sendo nesse Campeonato Brasileiro a maioria das equipes, só que chegou uma hora que estancou, que o Bahia entrou na mesma rotação do Sport, de começar a não pontuar como vinha pontuando, mesmo jogando mal, e ao mesmo tempo o Grêmio passou a seguir essa cartilha de começar a pontuar jogando mal. E o Vasco continuou na sua toada de pontuar sem jogar bem, e o Bahia talvez fez o que o Sport não fez, de aproveitar um momento ainda de, dá tempo de eu fazer uma transição sem correr tantos riscos. Então, quem daí do mercado eu trago, que talvez seja uma bola segura, para me dar um restante de temporada competitivo. Tanto que é muito rápida a substituição, né? Um anúncio de Anderson. Então, para mim, ficou até assim. Será que já não tinha E muito direcionado, viu, Cauê? Muito direcionado. Sim. Conversei com integrantes da direção do esporte e pessoas próximas ao longo do domingo, e todas as vezes que eu falei isso, não, o Bahia é Anderson. Sabe? Exato. Todas as vezes a direção do esporte já sabia que o Bahia estava contratando o Anderson. Foi uma coisa assim que de manhã já se sabia que o treinador do Bahia era Anderson. Ou seja, era algo que possivelmente já estava sendo construído internamente, nos bastidores, até pela rapidez do anúncio que foi. Então é algo que realmente o Bahia já vinha pensando. E pensou talvez nesse timing de eu tenho ainda uma gordurinha que eu consigo perder nessa transição Guto-Anderson. Então eu vejo que realmente o peso de Guto é pelo que ele já deixou de fazer no passado, das convicções de Guto, que muitas das vezes é difícil do torcedor entender, e aí vai a pressão na própria diretoria, do grande pragmatismo de Guto, e aí pegou um cenário mais difícil até dele exercer seu próprio pragmatismo, quando o Bahia é um time que tem enormes dificuldades no seu setor defensivo e também concluir no ataque. São peças assim que você troca para lá e troca para cá o ataque e
e fica na torcida pelo acaso para que algum daquelas peças, consiga acertar, como foi naquele jogo contra o Sport, um pombo sem asa. Então, e o próprio setor defensivo, que é algo tão assim, que se tem uma certeza que Guto arruma, ele não conseguiu arrumar no Bahia. Então, talvez esse fosse o momento que a direção do Bahia viu que, esse é o time. E a gente não pode perder esse time de correr um risco de ir pro jogo contra o Brusque e perder, e ir pro jogo contra o Grêmio, perder e a gente começar do zero ali. Então, se a gente vai começar a ter a chance de começar do zero, pelo menos a gente já começa do zero com a transição com o novo treinador. Eu acho que a minha linha de pensamento é por aí. Cauê, inclusive, tem um comentário bem interessante aqui de Léo Caetano, que ele fala o seguinte: essa mudança pareceu surpresa, mas o diretor de futebol do Bahia é o mesmo do Botafogo do ano passado. Todo mundo já esperava isso desde que ele chegou. Por isso era tão claro, né? Que caiu Guto, vai Henderson, né? Não tinha uma dúvida muito grande. E que Henderson até aceitaria, porque Henderson estava sem muita margem de negociação, né, para a Série B, para os times menores da Série A. Henderson meio que estava querendo se colocar num patamar, de volta no patamar acima, né? Ali de uma prateleira mais nobre, digamos assim, da Série A. Porque se você ver a carreira de Henderson, observar, eu acho que é de 10 anos para cá, quando ele faz aquela campanha no Goiás, acho que é 2012, que ele faz uma boa campanha no Goiás na Série A, e a partir daí que ele se lança no mercado, e aí ele dá um passo à frente. Acho que vai treinar Fluminense, Atlético Paranaense, e vai mal, ele não consegue decolar. O que acontece muito com os treinadores relativamente jovens em pouco tempo de trabalho. E aí ele tem que meio que resgatar a carreira de novo, e aí vem 5 anos para ele conseguir um novo grande trabalho, que é com o América Mineiro. Quando ele consegue o acesso com o América Mineiro, campeão também. E, curiosamente, ele precisa de mais 5 anos para fazer um outro grande trabalho, que é com o Botafogo, em 2022. Nesses hiatos de tempo, ele faz trabalhos, vamos dizer, nada fora muito do comum, assim, de médio para bom. No próprio Bahia, de médio para médio, né? De médio para médio. Né? De médio para médio. Nada. Que o do Fortaleza bom. E o do Bahia, médio para médio e olha. Será, né? Muito, Bahia, assim, muito copo médio para vazio, na minha visão, inclusive. Muito médio para o copo vazio. Então, ele estava tentando aí, e o Botafogo na Série A talvez fosse a grande chance dele, pelo cenário do Botafogo de Novo Rico. Ele apostava muito, talvez, nisso, para ele solidificar o nome dele como realmente um nome ali de mercado Série A. Mas ele talvez esteja num momento e num perfil de carreira que ele é tipo, ele é um top da Série B com 3 títulos, e isso pesa demais para quem vai contratar, e isso para o próprio Bahia também pesa para chegar para sua torcida. Eu estou demitindo o Guto, mas eu estou trazendo o cara que tem 3 acessos como campeão. E atual campeão, né? O atual campeão. E como foi, né? E campeão de recuperação, né? Como foi? Ele pegou o Botafogo no passado, mais ou menos era a 14ª rodada, se não me engano. Botafogo era o 14º lugar e, tipo, subiu sendo campeão. Assim, eram 11 pontos diferentes. Foi muito forte o trabalho, muito forte. Foi muito pesado. E o time do Botafogo não era um grande time, assim, individualmente dizendo. Então, ele teve Marco Antônio, inclusive, né? Marco Antônio, que aí volta para as mãos dele agora, e talvez o Bahia consiga resgatar um pouco o Marco Antônio pelas mãos dele. Tem que lembrar que Varley, que foi lateral direito do Náutico, era um dos caras que no Botafogo ele fez Chay, que nunca tinha sido uma estrela, assim, um cara de protagonismo no futebol, ser o grande protagonista daquele Botafogo. Então, ele teve muitos méritos. E isso o fez novamente ascender como um nome em potencial para uma Série A. Mas mesmo assim, ele não consegue, tanto que ele é obrigado a voltar para a prateleira da Série B, mas de ponta, né? De ponta. Talvez não como um grande disputador de título, mas com acesso que dá mais um respaldo. Melhor que a situação do Botafogo ano passado. Totalmente. Ele agora é uma manutenção
com evolução, né? Com necessidade de evolução. O Bahia precisa evoluir e com certeza vão ter reforços aí na janela, até porque o Bahia ainda tem alguma bala na agulha para utilizar, financeiramente dizendo. Sim. Então, com certeza vai, e que também tem isso, né? Você insistir em Guto era perder também o time na janela dos reforços. Que Então, Guto não é um grande indicador de também reforço, não, né? também não. E então era você, na verdade, ir atrás de reforços com o olhar de Guto. Então agora o Bahia vai atrás de reforços com o olhar de Henderson. Cauê, só para situar melhor aí a ordem dos trabalhos de Henderson, tá? Depois do Goiás ele foi pro Grêmio, tá? Do Grêmio pro Santos, aí depois Atlético Paranaense, Fluminense, volta pro Goiás, vai pro América Mineiro, e aí ele vai pro América Mineiro naquele trabalho que você citou, que o América cai com ele, já mudando o time, né? É aquele ano que o América meio que larga o campeonato, Henderson chega, arruma o time, faz A cara do América 2017. Mineiro. A cara do América Mineiro. Faz um 2017 extremamente seguro e confortável, né? E aí depois ele vai para o Bahia, não anda, Ceará não anda, Cruzeiro mal, Goiás mal, Fortaleza mal, e encaixa no Botafogo. De fato, a gente tem os trabalhos de 5 em 5 anos, né? 5 anos, exato. Foi 2012 no Goiás, 12 e 13, né? No Goiás, 17 no América, 21 no Botafogo, né? E aí é esse Henderson Exato. que chega no Bahia. Ô Fred, só para Tá. fazer uma correção aqui, que eu falei que Diz. Varley foi da base do Náutico, foi do Santa. Eu acho que eu falei que era do Náutico, foi do Santa. Isso, só fazer do essa Santa. correção. Isso. Minhoca, ano passado, quando o Ceará demitiu o Guto, eu e Cássio a gente batia muito na tecla e que o Fortaleza influenciou diretamente na demissão de Guto, né? Diretamente, né? A campanha, o Guto colocou o Ceará em patamares dentro da Série A que o Ceará não transita, né? Historicamente não transita e está mostrando enorme dificuldade de transitar, antes e depois, em relação à posição na tabela, não em relação ao futebol jogado. E quando o Bahia demite Guto, com 25 pontos na terceira posição da Série A, vários torcedores do Ceará, não foram muitos, mas alguns torcedores do Ceará vinham dizer, foi por causa do Vitória, né? Foi com relação com o Vitória. E eu li aqui o Guga Love escrevendo algo que eu concordei, em relação a que todo o trabalho de Guto se debate essa condição do copo metade cheio, metade vazio, né? Quantas vezes a gente falou aqui no podcast, a melhor campanha do esporte na segunda divisão, a mais tranquila, a mais segura, foi totalmente cortada por críticas ao treinador, por reclamações sobre o futebol do time, né? Por um não abraço da torcida. A torcida veio abraçar o time naqueles jogos do acesso. Você vê contexto similar? Você acha que a gente pode, sim, considerar um contexto parecido da queda dele no Ceará para a queda dele agora no Bahia? Eu acho que de uma maneira geral, não, mas tem algumas coisas parecidas. Eu acho que eu cheguei a falar isso antes mesmo da demissão do Guto do ano passado do Ceará, né? O Guto ele precisa rever a própria carreira, a maneira como ele influencia a equipe em campo, entendeu? Como às vezes ele direciona às vezes as justificativas do time dele não jogar bem para coisas, sabe, o gramado, o calendário e não sei o quê. E quando eu vi ele falando isso no Bahia, eu, caramba, eu vi isso também, né? E todo mundo que tem o Guto Ferreira sobre técnico sabe o que ele pode entregar e sabe o quanto é chato, às vezes, as coisas que o Guto não consegue evoluir com o time, né? Então, joga dentro de casa, o time consegue ali bons resultados, joga fora de casa, o time tem uma dificuldade. Então, até mesmo no ano passado, o Ceará ficou 11 jogos com o Guto sem perder. Só que desses 11 jogos, 8 foram empates. Curiosamente, o Ceará está atravessando hoje, aliás, foi 7 empates e 4 vitórias. Nesse exato momento, o Ceará está passando por 10 jogos sem perder na Série A e 8 são empates. E eu falei na época que, tipo, nenhum dos jogos em que o Ceará fez do ano passado passava confiança de que esse futebol ia sustentar. E o Bahia desse ano, dessa temporada, e aí pegando tudo que vocês mencionaram, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, é bom lembrar, Copa do Brasil, a fase anterior contra o Azuris conseguiu uma classificação nos pênaltis
né? Assim, perdendo muito próximo de ser eliminado por uma equipe da Série D, entendeu? Então, esse Guto Ferreira, que chegou no Bahia no ano passado, ele já não estava tendo mais aquele respaldo, Fred. Porque, por exemplo, ele chega no ano passado... Não, o Guto vai conseguir Ele manter... foi perdendo respaldo, né? Foi Ele perdendo realmente respaldo queimou a cada campeonato. Não conseguiu É. manter a equipe na Série A, não conseguiu classificar a equipe para as semifinais do Baiano, não conseguiu classificar para as quartas de final da Copa do Nordeste. E aí, tudo isso era meio que se aceitava por conta dessa questão da multa que você mencionou. Só que aí o Guto tinha um trunfo ainda para essa Série B, a campanha que vinha fazendo, que era o mando de campo. O fato de jogar em casa, o Bahia estava 100% na Série B. E aí vai para uma sequência de 3 jogos e 3 derrotas acontecendo, como o Cássio mencionou, até finalizando mais vezes, mas não conseguindo o resultado. Uma hora poderia gerar essa... Cara, o momento para trocar. É bom lembrar que no caso do Ceará do ano passado, e é por isso que eu vejo uma similaridade nesse aspecto, o Ceará ia ficar, se eu não me engano, 10 dias sem jogo. Então, quando perde para o América Mineiro, jogando muito mal como jogou, o pessoal olhou. O momento para trocar o Guto é nesse exato momento. Porque o Guto não está conseguindo convencer, não está conseguindo convencer e perde. É bom lembrar, né? O América Mineiro, quando o Ceará perdeu, o América Mineiro era o 19º colocado. Não era o América Mineiro que acabou indo para a Libertadores. Então, era considerado até uma minarde na época. Muita gente até considerava que já era um rebaixado. E naquele momento ficou insustentável aquela situação para o Guto. Acredito eu que não é da mesma proporção do incômodo que o Guto vinha atravessando com o Ceará, o que aconteceu hoje com o Bahia. Na verdade, o Guto já vinha com, como você falou, já vinha perdendo crédito desde o final do ano passado, né? E aí não só por culpa dele, porque eu acho que o grande problema do Bahia não está apenas no Guto Ferreira. Todo mundo já sabe da questão do elenco, das laterais, o ataque, o Rodalega já não está conseguindo manter a mesma qualidade que vinha apresentando antes, né? Quando ele teve a lesão. Então, acho que isso vai juntando. E aí, queira ou não, como o pessoal lá da Bahia estava mencionando, uma hora essa cartada, né, do Anderson poderia ser utilizada. Bastou ter 3 derrotas seguidas em casa, o pessoal pensou, então vamos aproveitar esse momento, né? Já que o momento, o time agora para trocar pode ser esse, como poderia ter sido, muita gente falou, o time poderia, como o Cauê mencionou, poderia ter sido antes, poderia ter sido ali na eliminação da Copa do Nordeste, poderia ter sido na questão do Baiano. Acabou sendo agora. Mas uma hora poderia sobrar. O Guto, até então, nessa Série B, ele não deu nenhuma garantia de consistência. Até o Cássio já colocou lá no Twitter, acho que já tinha falado aqui, é o Bahia olhando para o esporte olhando para o Bahia. Então, assim, havia vulnerabilidade. O Bahia só aproveitou esse ensejo do momento, tal qual o Ceará no passado, por isso que eu vejo essa coisa um pouco mais parecida. Não é igual, mas é um pouco parecida pelo time do momento. 3 derrotas seguidas, era a única cartada que o Guto ainda poderia se salvar, porque é bom lembrar, né? Quando o Bahia perdeu para o Tombense, acho que uns 6 jogos atrás, o Tombense não tinha vencido um jogo no campeonato. E aí, por mais que consiga ali resultados em confronto direto contra o Sport, começa a perder ponto onde teoricamente não é para perder, para Chapecoense, para o Novo Horizontino, se não me engano, estava 6 jogos sem ganhar. Entendeu? Então, tudo vai se acumulando. E aí o Guto praticamente acabou sendo essa cartada. É aquela coisa, não dá para trocar metade de um time, né? Ou parte de um time, ficou para o Guto. E como falaram, o Anderson Moreira estava já ali no gatilho, né? Bastou o Guto cair, não à toa, rapidamente já foi substituído ali no comando técnico. Mas eu concordo muito com o Minhoca quando diz que o Guto precisa repensar, porque ele está começando a fechar portas que eram portas garantidas dele de emprego, em portas boas. No Bahia, no Ceará, talvez haja uma grande resistência hoje em dia para ele voltar. No Sport ele ainda tem, mas o laço dele no Sport é mais um trabalho só. E se for mal, ele não consegue. E Guto já tem grande resistência no eixo. Você não vê Guto sendo pensado por um time vamos dizer, do G13, colocando aí o Atlético Paranaense também no meio. Você não vê. Talvez, por um cenário atualmente de Série B, quem sabe ele possa ser um nome, caso o Roger volte a desandar no Grêmio. Mas é algo que realmente o próprio Guto precisa rever. Eu acho que já tem uns 5 anos, né, Cauê, que o Guto é isso, assim. Não teve algo diferente, assim, na carreira dele. Então você já espera o que do Guto,
jogos em casa, jogos fora, quando tiver mal, quando tiver bem, ele vai brigar por um título. Isso. Quando tiver mal, o pessoal vai ficar incomodado, aí ele vai vir com justificativa às vezes que não cola. E aí é por isso que eu estou dizendo, o trabalho dele como treinador, ele pode até voltar para o esporte, ele pode assumir um Náutico, ele pode pegar um time como um porte de um Grêmio, mas ele sempre vai lidar com isso, porque você não consegue ver, nos últimos 5 anos eu não consigo ver o Guto dando um salto. E olha que ele teve um momento do Ceará, que ele estava muito bem, foi 2020, né? Que naquele momento até se falava, não, o Guto pode estar sendo sondado aí ali para aquele cenário sudeste, sim. Já ali um Flamengo e tal, até se falava dessa possibilidade, que foi, acho que depois da saída do Jorge Jesus, né? E naquele momento o Guto teve ali aquele momento, mas me parece que ele estagnou, assim, na ideia de jogo que ele implementa. No próprio teto dele, ele bate no próprio teto dele. E até, só para finalizar, Fred, isso daí, um amigo rubro-negro me perguntando, quando estavam os dois na prateleira do Sport, Guto e Lisca, e assim, o que eu disse para ele, porque eu imaginava, Guto é aquele cara que é 50-60, faz tu passar por média. Já Lisca talvez você vá para um 8 ou 80. Porque Lisca também dá uns momentos de... Só que, Guto, será que Guto, numa Série B, no nível que está, 50 resolve? 60 resolve? Ou será que essa Série B vai ser necessário um 65, um 70? Então, talvez para o cenário... O quarto está no quarto lugar, 70 pontos, não. Não, mas eu estou dizendo 70 pontos, não. Eu estou assim, como brincando com a analogia de... Porque, curiosamente, não, porque tu não participou, mas o debate teve exatamente isso. Que era justo, que o primeiro, o segundo e o terceiro talvez façam 70 pontos, mas que o quarto não fará. Que a gente até disse, não está com... um cara de 64. Tipo, que 3 times poderão disparar muito. Sim. Mas que pela lógica, dificilmente o quarto vai ter e essa era até o debate que a gente está falando do Bahia olhando para o esporte olhando para o Bahia. Foi só esse ponto. A gente já falou de Guto, já espremeu Guto, já falou também de Anderson. E aí eu vou ser muito direto. O Anderson é um cara com 3 grandes Série Bs nas costas, Goiás, América e Botafogo, 12, 17 e 21, intervalos medianos para fracos, a gente já debateu isso. E essas 3 campanhas de acesso de Anderson, elas dão 3 campanhas de título, né, de Anderson. De título. Elas dão, obviamente, um aproveitamento muito grande, de 64% na Série B. O Bahia troca para melhor. Eu já respondi. O Bahia troca por uma potencial melhora, mas aumenta o risco. Qual é a visão de cada um? Até começo dando a minha. Eu sou da linha dos que não gostam muito do trabalho de Anderson. Né? Acho que o trabalho do Bahia, do Ceará, do Fortaleza foi tudo muito... Eu acho que Anderson é um cara que demora a pegar. E às vezes não pega. O Fortaleza que o diga. Ele é um treinador que vem e demora muito a fazer a dar um novo movimento. Ele deixa tudo muito estável e demora a dar um novo movimento. Ele substituiu o Guto no Bahia e manteve a linha de Guto por muito tempo. É a segunda vez que ele substitui Guto no Bahia. A primeira vez de Anderson também foi na vaga de Guto. Agora, de fato, o trabalho do Botafogo é muito bom e dá, talvez, um referencial mais recente. Mas, para mim, o Bahia troca a certeza de uma campanha de, como o Cauê falou ali, né, de 5 É difícil quando esse copo tá no meio, é difícil demais de falar. A campanha ali no limite, com raiva, mas pontuando. Né, a campanha segura que Guto traz, que é o que a gente está debatendo aqui, por um potencial de risco. Tá? Eu acho que com Anderson pode descer a patamares que com Guto não desceria. Eu acho que esse é o cenário. Minhoca. Cara, eu tô muito na linha do Cássio, né? O Cássio já mencionou a visão dele, eu penso muito parecido. Eu acho que ele troca algo muito similar, né? O Guto Ferreira é um treinador ali, como você estava mencionando, vai dando uma raivinha, não sei o que e tal, mas o Anderson, na média, acaba equivalendo. Só que tem 2 detalhes aí do Anderson, né? O Anderson, quando ele consegue engrenar uma equipe,
para mim ele é mais convincente do que o Guto Ferreira. Ele consegue fazer trabalhos que consegue ter uma sequência, sabe? Uma confiança. Foi assim no América Mineiro, foi assim no Botafogo do ano passado. Como vocês estavam citando, ele pega um cenário melhor nesse Bahia do que o do Botafogo do ano passado. Mas ele tem mais a perder com esse cenário. Assim, o risco para ele é maior, entendeu? Se ele chegou no status... Porque é bom lembrar, né? Ele assumiu o Cruzeiro do ano passado, né? O Cruzeiro do ano passado era uma areia movediça. E Anderson Moreira, quando entra em areia movediça, ele não consegue realizar bons trabalhos. Foi assim, por exemplo, no trabalho dele em Fortaleza. Foi assim quando ele teve no Ceará, até bem por um momento, mas bastou ter uma sequência sem ganhar e ele não conseguiu sair dessa. Então, o Anderson, que já conhece o Bahia, o torcedor do Bahia, que já conhece o Anderson, se por acaso algo sair do prumo, ou seja, isso que aconteceu agora com o Guto Ferreira, passou 3 jogos, não venceu, e assim, dependendo do nível dos jogos, né? Se for 3 jogos onde ele tem quase que a obrigação de vencer e não vencer 3 desses jogos, já se torna a chamada areia movediça, que geralmente o Guto não consegue entrar. O Guto ele não entra em areia movediça, afundar. Mas o Anderson, quando ele consegue um embalo com o time, que aí eu acho que esse é o ponto da virada, se ele conseguir com esse Bahia, ele tem boas possibilidades desse acesso. Mas é como você mencionou. Como ele já pega o time em cima, bastou sair um pouco do trilho, pode começar a ir afundando, e aí a torcida que já não gostava de Anderson, não era um nome tão aceito, aí pode se tornar aquele efeito bola de neve, de pressão em cima do elenco, em cima do próprio treinador. O bom que eu pedi aqui para um dos perfis falar sobre o que é que a gente não conhece do futebol cearense, e ele mostrou que não conhece o futebol dos outros dois, né? Porque ele citou que o futebol cearense tem as melhores campanhas da Sul-Americana e da Libertadores, e na verdade as melhores campanhas da Sul-Americana, Sport e Bahia, né, com quartas de final, e a da Libertadores, Fortaleza iguala o Sport com oitavas de final, mas o Sport passou com desempenho melhor, né, primeiro do grupo. Se o Fortaleza passar do Estudiantes, aí sim chega nas quartas de final, mas onde o Bahia também já chegou, né? Então ainda tem algumas etapas aí para tirar. Só um ponto curioso aqui do chat. Cauê, Não, mesma pô, a linha, gente né? aqui, a gente é Isso. sempre. A gente tá aqui, madrugada aqui, porque a gente não entende porra nenhuma, não. Entende, não. A gente fica nessa troca, todo mundo tá na mesma linha do Bahia, né? Isso, o Anderson. Eu mais disse, eu acho que eu não fácil teria pra trocado, ele. não. E sobretudo nessa troca do Bahia sendo um nome. A troca do Bahia ela é um perfil completamente diferente do Sport. Eu não estou falando perfil de mercado, é perfil de nome. O Sport está trazendo um cara que nunca pisou e que tinha um desejo de ter. O do Bahia está trazendo um nome que já passou no Bahia e que já tem lados positivos e negativos, e que eu acho que os negativos, em qualquer momento de pressão, e aqui o campeonato é muito longo, faltam 24 rodadas ainda, esses negativos serão recordados, serão lembrados. De novo, Anderson fazendo isso, de novo. Aí é assim, isso já tinha com o Guto. Então, eu acho que ele oxigenou o comando técnico, mas sem mudar muito a característica do trabalho em si. A diretoria está pensando no que Anderson fez no ano passado, nesse lastro e nesse currículo, e pensando de que ele tem essa gordura aí, queira ou não queira, é quarto, ou seja, vamos dizer, uma manutenção, está dentro do G4, então é uma manutenção do que está aí e uma tentativa de evolução. Então, se ele conseguiu fazer algo bem mais difícil no Botafogo, nessa linha de raciocínio, seria bem mais fácil fazer isso hoje em dia com Bahia, e esperando ter alguns reforços. Então, teoricamente, seria uma tarefa mais fácil dele fazer, até porque Anderson, quando teve times na Série B, times considerados entre os favoritos a subir, porque todos com quem ele subiu eram times que brigavam para subir. Agora, o grande mérito dele é subir como campeão. Aí ele tem um grande mérito. Mas tanto Goiás, quanto América Mineiro, e quanto o Botafogo, eram times que, quando você pega, naqueles momentos de Série B, ele tem uma certa obrigação de subir. Mas não é uma troca que você olhe para o Bahia e diga, Bahia subiu, agora não. Não. Ele vai ter um trabalho. E como o Minhoca disse, Anderson tem umas certas dificuldades de segmento quando ele começa a levar umas bordoadas. Ele tem dificuldade em começar a entender, quando as porradas começam a bater, de quais são as melhores saídas.
E começa a ficar aquele cego em tiroteio, de buscar e não acertar. Então, o perigo hoje do Bahia é que se o Bahia não corrige também, teve a mudança do técnico, mas precisa corrigir também os problemas de opções dentro de campo, de jogadores. Então, se o Bahia não começar a corrigir isso na janela, corre-se o risco de Anderson começar a bater cabeça como o Guto bateu.